Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Para o tema de hoje, né? Qual é o tema que a gente estava falando, pessoal? Me diga aí, né? O que é a luz interior espiritual, né? O que é que a gente viu que é essa luz interior espiritual, né? E eu coloquei a pergunta em como buscar essa energia da essência verdadeira. Como é que a gente entra em conexão, busca essa energia? Ele fala, a luz interior espiritual, né? É um conceito espiritual que se refere à presença de uma força e energia dentro do ser humano, que ilumina a jornada pessoal, emocional e espiritual, né? Então, é essa presença que está dentro da gente. Ele fala que é uma luz interna, é vista como a essência verdadeira do nosso ser, uma centelha divina, refletindo a sabedoria, amor, compaixão com Deus e com o universo. Embora essa luz possa ser obscurecida por desafios, emoções, negatividade, distrações do mundo externo. Então, vai ter muitas distrações aí que a Matrix vai preparar para você. Ela permanece sempre presente na nossa consciência, né? E acessível, pronta para ser descoberta e manifestada na nossa vida. É como os cristãos conhecem, né? Deixar o Espírito Santo manifestar na nossa vida. Tá, pessoal? Aí ele fala, essa luz interior é frequentemente associada ao autoconhecimento, à espiritualidade e à busca pela verdade espiritual. Então, sem você buscar a verdade, porque o que alimenta, o que faz essa luz crescer é a verdade, pessoal. Não tem, por isso que aqui no meu canal eu não posso passar mentira para você. Senão a sua essência verdadeira, que é essa luz aí, ela não cresce. Por isso que nesses grupos religiosos, pessoal, aonde está tendo mentira, essas pessoas não crescem, não despertam a consciência. Com as pessoas que têm 30, 40 anos de grupo aí evangélico e não cresce espiritualmente. Ainda é criança. Por quê? Porque o alimento dessa luz da gente, essa centelha divina, o que alimenta ela é a verdade. Então, é Cristo. É ela se conectar com Cristo, tá? Aí, o que é que ele falava? Aquele que se conecta com essa luz interior encontra maior clareza, paz e direção em sua vida. Então, ela encontra esses sinais que vai dar que ela está conectada, tá? Aí o que é que a gente viu mais na primeira parte? A gente viu que essa luz é uma fonte de orientação e inspiração de iluminar o caminho em momentos de incerteza e dúvida. Então, essa luz vem naqueles momentos para orientar a gente, inspirar a gente, para que a gente ilumine o nosso caminho, para a gente encontrar nosso caminho espiritual que a gente vai fazer. E é no momento de incerteza e dúvida. É nesse momento que a pressão sobe, que essa luz pode manifestar na sua vida. Tá? Aí ele fala, ela é reconhecida em várias tradições como a chave do despertar e o crescimento espiritual. Então, ela é a chave. Quando você desperta, essa luz começa a manifestar na sua vida. E é no momento de incerteza, dúvida, no momento de pressão, tá? É assim, pessoal. Não foi eu que fiz o roteiro desse filme, tá? Não foi eu, é Deus Todo-Poderoso. Aí ele fala: o conceito de luz interior
é amplamente discutida em diversas tradições espirituais, religiosas ao redor do mundo. Embora a palavra usada possa descrever passar várias ideias centrais do que é a luz interna que guia e fortalece o ser humano, como compartilhada por muitas crenças. Então, a palavra muda, tá, pessoal? Mas o significado é o mesmo. É que é uma luz, a ideia central é que é uma luz que interna, que guia a pessoa, né, que se conecta e fortalece o ser humano, que compartilha de muitas crenças, que compartilha desse pensamento, tá? Aí o que é que a gente viu também lá, pessoal, na primeira parte? Falou que ele é uma estrutura de luz que frequentemente está associada, né, nas escrituras, né, à presença de Deus dentro de cada pessoa, que a Bíblia menciona que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. E isso implica que cada pessoa carrega uma centelha divina, uma luz interior. Nesse contexto, representa o Espírito Santo. Então, no contexto da Bíblia, da Escritura, com os cristãos, essa luz interior espiritual é o Espírito Santo, representa o Espírito Santo. Tá? E ele fala, habitando no coração dos fiéis. Então, essa centelha divina, ela vai habitar e vai manifestar na vida das pessoas que são fiéis a Cristo e a Deus. Se você não entra na frequência, não é uma pessoa justa, fiéis, essa frequência, essa centelha, ela não se manifesta na sua vida. A luz não aparece. É o que está acontecendo com as pessoas. E eu estou aqui tentando para ver se vocês manifestam essa luz. E é difícil, tá? Porque tem um ego aí, entra orgulho, entra um bocado de coisa aí na frente, tá? E qual precisa ser limpado, tá? Aí o que ele fala aqui além disso, muitos cristãos falam que já tiveram experiência profunda de iluminação interior, onde sentiu a presença de Deus. Então, vários cristãos, tá, já contaram experiência. E tem na Bíblia também que muitos os apóstolos tiveram experiência fora do corpo, tiveram experiência, abriu o mundo espiritual para eles, sabe? Então, muitas experiências que é transcendental, né? É fenômeno, tá? Que é ali aonde se manifestou a presença de Deus. Se tornou palpável, trazendo paz. Então, a primeira coisa que a pessoa sente é paz, sabedoria e compaixão. Então, a consciência dela experimenta isso. Ele aí fala, ao cultivo dessa luz interior, né? Envolve oração. Então, essas práticas tem que estar aí, tá, pessoal? Envolve oração, meditação e prática de virtude espirituais, como amor ao próximo. Então, tem que ter, tá? E humildade. Aí ele fala, descobrir-se e se conectar com essa luz é um processo pessoal e único para cada indivíduo. Então, um processo único. É você que faz esse processo. É com você e Deus aí. Com você, com essa luz, com essa centelha divina, com a sua espiritualidade. É por isso que eu estou aqui instigando a você a se conectar com a sua luz interior, com a sua espiritualidade. Não é com a minha, não é na religião. Eu vou para a religião do irmão Samuel. Não existe isso, tá? Aqui não. Aqui eu estou pregando essa espiritualidade livre, que é essa espiritualidade que está dentro de você. Eu quero que você se conecte. Aí quem eu vou obedecer, irmão? Quem é o pastor? É Cristo. Só existe uma igreja, tá lá escrito, pessoal. Agora, porque você vê a maluquice desses falsos profetas, a maioria de pastores,
Um monte de igreja com vários nomes, tá? Só existe uma igreja, só existe um pastor que é Cristo. Não existe mais do que isso, tá? Tá, pessoal? Isso aí foi confusão dessa matriz religiosa. Por isso que eu bati cabeça aí até encontrar essa frequência, tá? Da espiritualidade. Até ter experiências espirituais e estudar sobre essa espiritualidade. Senão eu ficava batendo cabeça. Então, por isso que eu estou dando a chance aqui a essas pessoas, tá? Que querem se conectar com a verdade, com Cristo, com essa luz interior, tá? De ela se conectar, tá, pessoal? É os meus vídeos tudo, desde o começo que eu venho gravando falando sobre isso. Alguns já entenderam, alguns já... Outros não entenderam, não entenderam. Outros até ficaram inimigo meu, tá? É isso, pessoal, tá? Aí ele fala, embora essa luz esteja sempre presente, muitos fatores podem obscurecer, né? Como medo, insegurança, trauma, influências do mundo externo. Então, essas coisas podem escurecer essa luz que está aí. E teve gente que já escureceu bastante, tá? Que já se tornaram um demônio, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Aí o que é que a gente viu na primeira parte? Por isso, o processo de descoberta dessa luz envolve uma jornada de autoconhecimento, né? Que é através da espiritualidade, né? Cura emocional, que permite o indivíduo se libertar da barreira. Então, a barreira do ego, né? Então, por isso que existe libertação. A gente está trabalhando para se libertar do ego que está prendendo a gente, tá, pessoal? Que impede a sua luz brilhar plenamente. Então, ela está impedindo de que a gente coloque a luz de Deus aqui. Né? Ainda a Matrix vem e ataca a gente, que tá com a luzinha aparecendo. Apaga fogo nele, então. Começa para querer apagar a nossa luz, tá? Aí ele fala, por isso, as pessoas que usam a prática espiritual, como meditação, oração, introspecção e silêncio, são ferramentas importantes para acessar a luz interna. Quando a mente se acalma, as distrações externas são deixadas de lado. Então, você foca aqui, você senta, as distrações do mundo aí da matriz não lhe atinge mais. O que é que acontece? A pessoa pode começar a perceber a presença, né, da energia interna, presença de Deus na vida dela, né? Que se manifesta. Então, como é que se manifesta essa energia interna que os evangélicos falam que é a presença de Deus? Se manifesta com a sensação de paz, clareza e amor. É isso. Tá? Aí você vai estar na paz, no amor, na tranquilidade, tá, pessoal? Aí o que mais? Segunda parte, pessoal. Vamos lá, que tem muita coisa ainda para a gente falar, tá? Ele fala, quanto mais a pessoa se conecta com essa luz, mais ela sente uma harmonia consigo mesma e com o universo, né? A luz interior é um guia poderoso no caminho da espiritualidade e do autoconhecimento. Ao se conectar com essa luz, o indivíduo, né, aquele que quer mesmo se conectar, é capaz de ver além das aparências físicas. Então, uma pessoa espiritual, pessoa que está conectada à centelha divina dele, o Espírito Santo, ele não pode ver aparência física. Ele tem que ver como Deus vê. Foi isso que falou para Samuel. Samuel, eu não vejo como o homem vê.
foi que Samuel foi ungir Davi. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, o homem vê, mas eu não vejo. Então, você que tem essa capacidade, você tem que olhar além. Por isso que eu falo aqui, eu estou vendo vocês como consciência. Não interessa se você tem dinheiro, se não tem, se é rico, se é pobre, se é negro, se está faltando uma perna, se está faltando um olho. Não interessa. Se você está aqui, você é uma consciência que tem essa luz interior dentro que você precisa se conectar. Tá? Aí ele fala, é capaz de ver além da aparência física e superficial e das máscaras que usa para navegar neste mundo. Então, as máscaras que é o ego, né, pessoal? A gente cria uma máscara para navegar nesse mundo. Então, uma pessoa que está conectada a essa luz, ela olha além das máscaras que carrega aqui. Ela não se apoia nas máscaras. Aí ele fala, a luz interior revela a verdadeira essência do ser da pessoa, permitindo que a pessoa compreenda suas motivações e padrões de comportamento de maneira mais profunda. Então ela vai começar a compreender, vai trabalhar o comportamento, as emoções dela, ela vai compreendendo essas coisas. Aí ele fala, essa luz traz clareza, os desafios e o dilema da vida. Ajuda o indivíduo a tomar decisões mais alinhadas com a sua essência e propósito. Então, quando a gente está conectado, ela vai dar clareza para a gente tomar decisões que esteja de acordo com o propósito da pessoa, com a essência da pessoa, né? A moral, a ética, e com o propósito de vida dela. Tá? Aí ele fala, a conexão com a luz interior também promove a aceitação e o amor próprio, pois a pessoa reconhece a sua verdadeira natureza divina e perfeita. Então a pessoa começa a ter amor próprio, tá? Então, por quê? Porque para você cumprir o mandamento de Cristo. Porque você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Se você não tem amor próprio, você não cuida de você, você não ama você, tá? Você não se aceita. Então, você não pode amar o outro. Se você se julga, se você vai fazer isso com o outro. É claro, pessoal, tá? É claríssimo. Eu não sei porque tem muitas pessoas que se atrapalham com isso. Entende? É o mandamento que Cristo falou. É o que ele falou. Amarás, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de com toda a tua força. E o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como você mesmo. Então, uma pessoa que está conectada a está com a conexão interior, ela vai promover a aceitação dela e o amor próprio, pois a pessoa reconhece a sua verdadeira natureza. Ela reconhece que é uma natureza divina e perfeita. Ela sabe que ela tem uma divindade dentro dela, que ela precisa trabalhar. Agora, temos bagaceira, temos o lado sombra também? Temos. Lembra do vídeo lado sombra? A gente tem. E a gente precisa trabalhar isso para que essa luz, essa treva, que é o lado sombra, ela comece a se iluminar pela conexão que você tem com essa verdadeira sua essência. Aí ele fala, a prática se volta para essa luz, né? Parcialmente em momento de dificuldade, permitindo o indivíduo enfrentar seus desafios com confiança e sabedoria. Então, as pessoas se voltam para a prática, né, de buscar essa luz interior, especialmente em momento de dificuldade. É isso, pessoal. As pessoas só vêm para a espiritualidade na hora que a parada está apertando, tá? Na hora que a porca tá torcendo o rabo, tá? Você já viu essa frase? Então, na hora que a porca tá torcendo, aí que ela vem
buscar essa conexão. Elas vão para a igreja. Por que, que as pessoas vão para essas igrejas aí da Matrix? Porque a porta está apertando para ela. Ela está com dificuldade financeira, está com problema de doença, pessoas doentes na família, está com um monte de... Aí, o que é que esses camaradas aproveitam que vocês estão assim? O que é que eles convidam você? Qual é o convite dele? É para você tentar resolver isso aí, ó. Venha! Aí vocês vão, tá? Mas não sabe que a solução do seu problema está na conexão com essa luz interior. A solução do seu problema. As pessoas não sabem. E é o que eu estou tentando explicar aqui, tá? Aí ele fala, só vem na dificuldade, né? Momento difícil, que permite que o indivíduo enfrente seu desafio com confiança e sabedoria. Então, é nesse momento que ele busca e aí ele encontra confiança, força e sabedoria para enfrentar o problema. É assim, pessoal. A pessoa só vem assim para a espiritual. Aí ele fala, a luz interior também desempenha um papel crucial no processo de cura emocional. Muitas vezes traumas e emoções negativas criam bloqueios energéticos que impedem o fluxo natural da luz interna. Então, bloqueia os chakras, né? Por isso que eu já falei aqui em vários vídeos, eu aconselho você tem trauma, pessoal, está com emoção, pensamento negativo, busque uma ajuda, tá? Busque uma ajuda para você equilibrar essas suas emoções, esse seu chakra, para você receber essa luz interior começar a fluir na sua vida, tá? Porque senão tá bloqueado. Mas quando você se conecta a essa luz, ele pode limpar todas essas emoções negativas, trauma, e desbloquear energeticamente aí, né? Aí ele fala, assim, conectar com essa luz, a pessoa é capaz de desenvolver, dissolver esse bloqueio e curar as feridas emocionais profundas. Então, ele começa a dissolver essas energias, porque são energia, né? Trauma, bloqueios energéticos. E aí ele começa a fluir na vida dele, essa luz, ele começa a sentir paz, ele começa, tá? Por causa disso, pessoal, tá? Aí ele fala, a cura ocorre quando o indivíduo permite que a sua luz interna ilumine a área da sua vida que precisa de atenção e transformação, né? É aquela área que é a área do nosso lado sombra, o lado escuro. Então a gente tem que ir iluminando aquela área, né, que precisa de atenção, de transformação ali. Ele fala prática de cura como terapia energética, reiki, visualização, oração, meditação, tudo isso vai ajudar a você colocar essa luz para iluminar aquela parte que é o nosso lado sombra, é o nosso lado do nosso ego que está fazendo com que a gente não manifeste a luz da espiritualidade. Tá, pessoal? Tá? Agora a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre isso, pessoal? Sobre essa luz interior ou não fala? Né? Vamos ler aqui, Efésios 1,18. Ora, para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreenda a esperança concedida àqueles que chamou a rica e gloriosa herança que ele deu ao povo santo. Então, pessoal, deixa eu tomar água aqui, porque já está a garganta secando, dando soluço, né, pessoal? Não é bom a gente ficar com soluço, né? Então, ele fala aqui que em Efésios 1,18, né?
que esse nosso coração, né? A nossa alma vai ser iluminada. A fim, ele estava orando para que a nossa alma fosse iluminada, a fim de compreender a esperança concedida àqueles que foi chamado a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Então, você tem que ser chamado, despertado, para você ser iluminado aí. Essa luz comece a brilhar, tá? Que ele separou ao povo. Então, o povo santo é aquele separado. Ele está separando um povo para brilhar essa luz. A luz de Cristo é a luz interior que está nela, tá? Aí o que mais? 1 Pedro 3, versículo 4. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. A beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para com Deus. Então, ele falou, não mostre beleza exterior, tá? No frisado do cabelo, ele disse assim, a sua beleza, ao contrário, a sua beleza tem que estar no ser interior, que é essa luz que tem que brilhar, tá? Essa beleza que tem que brilhar, que é um espírito dócil, tranquilo, que é de grande valor para com Deus, tá? Então, a nossa preocupação é transmitir essa luz, tá, pessoal? Não interessa a casca sua, tá? A sua casca que você está usando aqui, seu corpo, interessa a sua luz interior que você está brilhando. Porque muita gente vai olhando para a casca, né? Ah, é bonito, ó, não sei o quê. Mas a pessoa é um demônio, porque o demônio vem como bonito, né? Aí Cristo veio, não tinha beleza alguma, tá lá escrito em Isaías, tá? A beleza dele era interior, então a aparência dele ninguém dava conta da aparência, mas a beleza dele estava no interior, tá? É isso que Pedro está falando. Aí Salmo 51, verso 6. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministra a tua sabedoria. Então, o salmista sabia aonde a verdade estava no interior dele. Então, ele falou assim, que Deus, se tu queres, estabelece no meu interior, estabelece a verdade no meu interior. Então, se Deus, você permite, Deus vai estabelecer essa verdade. E no meu coração ministra a tua sabedoria. Então, sabedoria que é Cristo, né? É o Sofia. Aí o que mais, pessoal? Romanos 7, 22 e 23. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando no meu membro do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-se prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Aqui, ó, pessoal. Essa é a passagem que o apóstolo Paulo sentiu, essa luta interna que ele diz que o ser dele, o ser interior dele, né? A luz interior dele, que é o ser dele, né? A centelha de vida. Ele tinha prazer na lei de Deus. Mas ele percebeu, pessoal, ele estava desperto, né? Paulo, ele percebeu que ele fala, tem prazer na lei, mas vejo outra lei. Então ele diz que veja outra lei atuando nos meus membros do meu corpo. Então, não é fácil, tá, pessoal? É uma luta mesmo. Então, ele diz que vê uma lei que está atuando, impulsionando ele a buscar outras coisas que não era a vontade, a lei de Deus, tá? Ele fala que ele guerreava, ele estava guerreando contra o meu íntimo ser. Então, estava guerreando contra o íntimo ser dele, o ser divino dele.
tornando-se prisioneiro. Então, ele se tornou prisioneiro ali da lei do pecado que estava em mim. Então, é a nossa sombra, né, pessoal? E quando a gente tá, por isso que a gente tem que trabalhar esse lado, tá? Tem que ir trabalhando, porque todos nós temos como é que se diz? Os líderes de vários grupos aí não prestaram atenção nisso, tá? O apóstolo Paulo falou aqui. Eles pensaram que era santo agora, que era de Deus. Quando viu, caíram aí tudo aí. Caíram da espiritualidade. Agora tá aí, sendo usado pela Matrix para enganar muito, tá? Enriquecendo aí às custas de muito, tá? E tá aí. É isso aí que vocês entendem como espiritualidade, tá? Aí o que mais, pessoal? 2 Coríntios 1, versículo 22. Nos selou com sua propriedade e pôs o seu espírito em nosso coração como garantia do que está por vir. Então, foi isso que Deus fez. Deus nos selou como propriedade sua. Quando a gente é chamado, ele sela com o espírito, tá? E pôs o seu espírito no nosso coração. Ele começa a manifestar como garantia do que está por vir. É isso. Então, essa luz aparece na nossa vida. Essa é a nossa garantia, pessoal. Aí o que mais? Salmo 51, verso 11. Não me expulse da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Então, pessoal, as pessoas, principalmente o evangélico, ela acredita quando ela sai da presença é quando ela sai do grupo lá, da igreja. Muitas pessoas têm esse pensamento. Mas não é, tá? Você sai da presença de Deus é quando você é expulso da presença. Você é expulso quando tira o Santo Espírito de você. Então, se você deixa essa luz se apagar, você saiu da presença de Deus. Você saiu. Então, vocês que estavam em um grupo saiu, vocês não saíram da presença de Deus se você continua a trabalhar a sua espiritualidade. Esse é o engano, tá, pessoal? Porque esses camaradas querem lhe prender aí na igreja dele, tá? Porque você tem que contribuir aí, você tem que ajudar a manter a vida dele, social dele, né? Com dinheiro, tá? Então, eles mentiram para você na cara dura. E isso demonstra que essas pessoas estão desviadas. Então, você só é expulso da presença de Deus, né? Quando é tirado o teu Santo Espírito. Então, quando é apagado esse Espírito aí. Aí, por isso que ele diz aqui em Efésios 4:30. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, não entristeçais. O que entristece essa Espírito Santo, essa luz? É você praticando coisa das trevas. Então, você vai escurecendo essa luz interior, que é o Espírito Santo. Por isso que você não tem que praticar. É por isso que a Bíblia está ensinando. Não faça isso, não faça aquilo. Faça isso aqui, ó, que isso vai fazer com que sua luz brilhe. Você entende agora, pessoal? Porque a luz está aí dentro de você, essa luz interior, que é o Espírito de Deus, tá? Principalmente vocês que foram chamados verdadeiramente para espiritual. Não entristeça esse Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não pode, tá? A luz não pode apagar a luz. E você viu que muitas coisas podem obscurecer, né? A Matrix usa para você obscurecer isso. Aí o que mais, pessoal? João 14:26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai
enviará em meu nome. Então, é Cristo falando, né? Para os discípulos. Ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrar tudo o que eu disser. Essa é a prova, tá, pessoal? Que o Espírito Santo de Deus está ainda aqui operando, essa luz que está dentro da gente, tá? E só a gente entrar na frequência, tá? Que foi prometido, né? O conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará. Então, o Espírito Santo já foi enviado ou não? Ou não, pessoal? Não tem Espírito Santo. Não, a gente não tem luz divina dentro da gente, né? Enviará em meu nome, então, no nome de Cristo. Ensinará vocês, então, é Ele que vai ensinar. Entende, pessoal? Então, às vezes aqui essa luz, a sabedoria, o Espírito de Deus está me guiando aqui, tá? Porque o Espírito Santo ele precisa de um instrumento. Então, por isso que a gente não é nada, pessoal. Quem ensina tudo é o Espírito Santo de Deus. A gente tem que se colocar como instrumento e não deixe o ego inflamar. Quanto mais você é usado, você baixa mais a sua crista, baixa a bola, tá? Baixa a bola, tá, pessoal? Porque o Espírito Santo ele quer usar aquele que é humilde, aquele que é humilde e sincero de coração. Porque os arrogantes, aqueles que dizem que são alguma coisa, o Espírito de Deus não vai usar essas pessoas, não vai usar e não vai ensinar, tá? Por isso que os apóstolos, eles entenderam isso. Eles se tornaram mais humildes. Aí o Espírito Santo começaram a usar ele, tá? Ele ensinará a vocês todas as coisas e fará você lembrar de tudo quanto ele disse. Então, tudo que Cristo disse, o Espírito Santo vai fazer você lembrar de tudo que Cristo disse, tá? Ao que mais, pessoal? 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Então, o Senhor é Espírito, tá, pessoal? E onde é o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Então, o que mais, pessoal? Mateus 22:23. Seus olhos são como lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em você, e na verdade escuridão, como profunda é essa escuridão? Então, seus olhos têm que ser bons, pessoal. Tem que amar o próximo, você tem que ver as coisas boas, tá? Para que você não entre na frequência de ter um mau olho. Senão você vai escurecer essa luz que está em você. Tá? É isso. Senão, seu corpo não será todo luminoso, será cheio de treva. E ele disse, quão profunda é essa escuridão, essas trevas. Aí o que mais, pessoal? Lucas 11:35. Portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não seja treva. Então, cuidado, pessoal. A gente tem que tomar cuidado, tá? Porque se a gente tem uma luzinha, não pensar que a gente é alguma coisa. Graças a Deus que a gente já está começando a expandir uma luz da espiritualidade da nossa vida. Mas a gente não é nada, a gente conseguiu, com a ajuda de Deus, de Cristo, da espiritualidade, expandir essa luz que está dentro da gente. Quando você entra no orgulho, entra na soberba, essa luz pode apagar. Então tome cuidado para que essa luz que está no seu interior, então, por isso que é luz interior, espiritual, né? Está no nosso interior. Não seja treva. Não vire uma treva, você vai virar demônio. Tá?
Ao que mais, pessoal? Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina o meu passo e luz que clareia o meu caminho. Então, a palavra vai ajudar a gente como lâmpada que vai iluminar a nossa consciência. Para que nossos passos vai ser uma luz que vai clarear o nosso caminho, para a gente não tropeçar. Por isso que a gente está estudando aqui essa escritura, tá? O que mais, pessoal? 2 Coríntios 4, 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, é o próprio Deus que ilumina o nosso coração. É porque ele está lá, ele está na nossa consciência. Que é essa centelha, essa luz. Agora, falta a gente se aproximar dessa luz, desse Deus, dessa frequência, para que ele comece a trabalhar, pessoal. Se você não faz isso, não vai ter luz certa. Você tem que se aproximando e trabalhando, tá? É isso que tem que ser feito. O que mais, pessoal? Salmo 18, 28. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. Ó, meu Deus, transforma a minha luz, a luz, transforma em luz as minhas trevas. Então, o salmista está pedindo, tá? Que mantenha a lâmpada dele acesa. Então, mantenha essa luz interior acesa. E as trevas que transforma em luz as minhas trevas. Então, é o lado sombra que ele tem. Lembra do estudo que a gente fez? Tá? Aí, o que mais? 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, Deus, né? Temos comunhão um com o outro, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, né? O Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Então, a gente é purificado, é através dessa luz, tá? Se andarmos na luz, andar na conexão da luz, a gente vai ser perdoado, purificado os nossos pecados. Então, a gente vai brilhar mais a nossa luz. Tá? O que mais, pessoal? Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai da luz, que não muda como sombra inconstante, sombra de variação, né? Então, toda luz veio de Deus. Então, se a gente veio da fonte, a gente tem essa centelha divina. A gente tem essa luz. Mas chegou aqui, pessoal, muita gente aconteceu o que aconteceu com Satanás e com os anjos caídos. Viraram demônio, perderam a luz por causa da desobediência a Deus, tá? Quando a gente entra na desobediência, pessoal, a gente está matando essa luz. Por isso que no início, né, o nome do Satanás era Lúcifer, que significava anjo de luz. Agora ele virou o quê? Anjo das trevas. Entende? Porque perdeu a luz. O que foi que fez com que ele perdesse a luz? Foi ele se rebelar contra o que Deus queria. Que esses anjos servissem a gente, seres humanos aqui. Nos ajudasse na nossa evolução espiritual. Mas o que é que ele fez? Ao contrário, ele agora está atrapalhando a nossa evolução espiritual. Então, Deus colocou esses anjos, era designado como é que se diz? A servir ao homem. Foi por isso que quando João se prostrou na frente do anjo lá, o anjo disse, não faça isso, pá. Pelo amor de Deus, não faça isso.
Eu sou seu irmão, eu sou conservo teu. Você tem que se prostrar, adorar só a Deus. Só a Deus. Então, por que que tem muitas pessoas se prostrando, adorando um monte de coisa aí? É só a Deus que você tem que adorar, em espírito e em verdade. Então, tudo que aparece como imagem para você se prostrar, adorar, não se prostre, porque Deus quer que você, essa luz, você adore a Deus em espírito e em verdade. Tá, pessoal? Isso que aconteceu com Satanás. E é por isso que agora ele está atrapalhando a nosso crescimento espiritual, nossa evolução espiritual, e ainda está fazendo com que as pessoas adorem a ele. Está querendo roubar a glória de Deus, mas não vai conseguir. Tá? É isso que aconteceu. Então, a gente veio do alto, descendo do Pai das luzes. Então, Deus é o Pai de todas as luzes. Então, de todas as consciências, de toda luz interior que está aqui, Deus é Pai. Tá? Aí o que mais, pessoal? Efésios 5, versículo 8. Porque outrora vocês eram treva, mas agora são luz no Senhor. Viva como filho da luz. Então, esse é o recado de Paulo, né? Aos Efésios. Então ele fala no capítulo 5, versículo 8. Porque outrora vocês eram treva. Então a gente estava em treva, pessoal. A gente estava com a nossa luz interior apagada. Então, quando Deus despertou a nossa consciência, nos chamou, nos separou, a gente se tornou um povo santo exclusivo dele. Para quê? Para que a gente manifeste agora essa luz. Então, se você separou e às vezes não quer manifestar a luz, o que é que está acontecendo? Você está em rebelião. Não, a gente não pode cair na mesma armadilha que Satanás caiu, tá? Você tem que ficar no seu posto. O qual você foi chamado, fique aí, vá até o fim, cumpra a sua obrigação espiritual, cumpra, vá até o fim, tá, pessoal? Não saia do seu posto, porque quando você sai do posto, como Satanás fez, né? Lúcifer, né? Ele era o anjo de luz, então ele saiu do posto dele, ele se tornou Satanás. Então, se tornou um anjo das trevas. E ainda levou a metade dos anjos enganando os outros anjos. Eu sinto muito, tá, pessoal? E a gente tem que estar com os olhos abertos, porque a gente pode virar um Satanás aqui. Tá? A gente pode virar um demônio por não querer obedecer o que realmente Deus quer da nossa vida. Então, a gente foi chamado, a gente tem que ficar no nosso posto, a gente tem que ficar na obediência a Cristo, a Deus, tá? Trabalhando essa luz para que a gente comece a manifestar o amor, a paz, a alegria para as outras pessoas. A gente foi chamado para isso. Tá, pessoal? Ah, mas as outras pessoas não veem, irmão Samuel. Faça a sua parte. Você foi chamado, cumpra. Ela um dia vai ser chamado. Tá? Ela vai receber a recompensa se ela endurecer o coração, não quiser se conectar com a luz interior dela, ela vai dar conta a Deus, a Cristo, tá, pessoal? Então, para terminar, então viva como um filho da luz, porque você agora veio para a luz. Então, viva como um filho da luz, tá, pessoal? Graças a Deus, pessoal. Já escureceu e tudo. Eu acho que vai amanhecer o dia. A gente vai ficar aqui falando de versículo sobre essa luz interior. Mas eu espero, tá, pessoal, que vocês entendam o que é essa luz interior espiritual, tá? Espero que vocês entendam isso, tá? E agradecer a vocês, tá?
Eu vi aí que tem muitos inscritos, tá? Esses vídeos que eu gravei, os inscritos apareceu, tá, pessoal? E tem muitas pessoas que estão, não sei, é nova, né? Na espiritualidade, então preciso ensinar isso, tá? Porque o engano tá aí, tá, pessoal? E tá fazendo com que a gente não brilhe essa luz dentro da gente, tá? Começa distrações, a matrix religiosa desviar a gente da nossa conexão, tá? E tem muitas pessoas que foram para o grupo, ficaram, sentiram magoadas. Tem gente até que estava desistindo, pessoal. Apareceu aqui no meu canal, já desistindo da conexão dele com a espiritualidade, com Deus, porque ele foi em muitos grupos, né? Só encontrou coisas aí que não presta, né, pessoal? Então, isso fez com que a pessoa ficasse magoada. Eu também já tive assim, tá? Eu entendo vocês, tá, pessoal? Mas eu quero agradecer a vocês, tá? Pela audiência, pela a visualização, pelos likes, pelo que vocês se inscreveram aí no meu canal, tá? E agradecer aqueles que contribuíram também, tá? E agradecer a Deus, essa espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tá certo, pessoal? Tchau!